Salve, salve família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. Meus amigos, véspera de ano novo e tem cheio de notícias do Vascão aqui pra gente falar pra vocês. Bom, meus amigos, o Vasco infelizmente não conseguiu pagar os salários aí, o restante dos salários de todos os funcionários e dos jogadores, meus amigos. Situação no Vasco tá difícil, viu? Ei, Campelo, abre o olho, Campelo. Fez acordo e não cumpriu, Campelo. O que é isso, cara? Vamos saber mais sobre isso aí. Também vamos falar hoje sobre o possível teto salarial que o Vasco irá oferecer ao Dedé, caso ele venha vestir a nossa camisa. E também vamos falar sobre o interesse do Vasco em um jogador do Boca Juniors, cara. É isso mesmo. Bom, pessoal, eu peço para você já deixar o like, metralha aí o like, se inscreve aqui no canal, só clicar no botãozinho vermelho. Agora a gente está aí correndo atrás de 70 mil inscritos, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Esse ano foi maravilhoso para mim. Muito obrigado. Muito isso, graças a Deus, a minha família e todos vocês aí que estão sempre assistindo nossos vídeos, sempre comentando, elogiando aqui o nosso canal. Muito obrigado mesmo. Se você é novo, dá aquela força e se inscreve aí pra gente chegar aí a essa marca de 70 mil inscritos. Também compartilha o canal se você tiver amigos vascaínos aí, vai ajudar demais. E lembrando que no final tem salve pra galera que tá sempre comentando aqui e elogiando o nosso canal. Meus amigos, a situação do Vasco, a crise financeira parece que não tem fim, né, meus amigos? Infelizmente, o Vasco não conseguiu cumprir aí o acordo com os jogadores e com os funcionários de que iria quitar todos os salários atrasados até o último dia do ano. Ontem, o nosso presidente Alexandre Campelo emitiu uma nota dizendo que, infelizmente, ele não conseguiu cumprir com esse acordo. O Vasco não conseguiu pagar aí os salários para os funcionários referentes ao mês de outubro em diante. O Vasco ainda deve aos jogadores o mês de novembro, 13º e também aí os direitos de imagem. É uma situação difícil aí que o Vasco teria prometido aos jogadores, até mesmo ao Luxemburgo, e infelizmente pode ter jogador aí que deve sair do Vasco. Esse descumprimento aí do acordo, né? Um deles pode ser o Fred Guarim. O Fred Guarim aí pode ser um dos primeiros a sair fora do Vasco devido a esse atraso salarial, esse não pagamento, cara, dos salários. É difícil a situação do Vasco. A nota emitida pelo Campelo disse bem claro que não vai pagar, que não teve como pagar e somente em janeiro, lá para metade de janeiro, que o Vasco vai conseguir resolver essa situação aí dos salários atrasados. É ridículo essa situação. A gente sabe que o Vasco vive uma crise financeira, mas antes tivesse sido mais transparente ainda com os jogadores dizendo, não é certeza, mas infelizmente parece que tinham prometido sim aos jogadores e não foi cumprido. E agora é esperar ver o Vasco tentar pagar os salários dos jogadores aí, realmente, aí, assim que começar janeiro. Eu acho que nessa semana acho que o Vasco já tinha que conseguir pagar esse salário para esses funcionários e para os jogadores, porque não dá para ficar sofrendo com isso. A imagem do Vasco fica degrenida aí, né, na mídia também. Para os outros jogadores que querem vir investir, jogar no Vasco, jogadores que podem ser aí alvos do Vasco, isso pode atrapalhar muito uma negociação, uma contratação de jogadores. Bom, meus amigos, o Vasco aí mira o zagueiro Dedé. Todo mundo já sabe que o Vasco está interessado, que o Abel Braga pediu a contratação do Dedé e o Vasco está tentando ir atrás. O próprio representante do Dedé disse que o Vasco tem uma boa relação com o atleta e também com o nosso diretor André Mazuco. Isso talvez facilitaria a chegada do Dedé ao Vasco. Mas ele também disse que ainda houve apenas um contato inicial, nada de proposta, nada oficial ainda. O Vasco deve estar aguardando aí talvez a liberação do Cruzeiro, ver se o Cruzeiro vai querer pagar parte dos salários do Dedé, que ganha na casa de 650 mil mensais no Clube Mineiro, e o Vasco iria arcar com os 350 mil. Esse seria o limite que o Vasco pode investir no Dedé. O Vasco tenta trazer o jogador ou por empréstimo ou o Cruzeiro ali se emprestar pagando metade dos seus salários, o que seria um bom negócio para o Vasco e também talvez para o Cruzeiro, que o Cruzeiro não deve manter esse jogador que tem mais 2 anos de contrato com o Clube Mineiro, e o Cruzeiro provavelmente quer muito se livrar do Dedé porque tem um alto salário e também dos restantes dos jogadores que ganham milhões lá no time mineiro. E isso facilitaria bastante a vida do Vasco, que quer contratar o Dedé
caso o Cruzeiro queira liberar e também o atleta queira vir jogar no Vasco, né? Porque tem isso. Se o Cruzeiro liberar pro Vasco, o Dedé não quiser jogar, não adianta. Não vai ter negócio, não vai ter volta, não vai ter mito, não vai ter mais nada. Mas agora é torcer para que o Vasco tente aí negociar diretamente com o Dedé e conseguir essa liberação do Cruzeiro, que seria extraordinária. A volta do Dedé para mim seria um belo reforço. Eu já disse em todos os vídeos que eu falei sobre o Dedé, eu gosto bastante do futebol do Dedé. Eu não importo com o que ele falou, todo mundo fala merda nessa vida, mas ele foi mito quando jogou com a camisa do Vasco. O seu auge foi com a camisa do Vasco, ele chegou à seleção, foi o melhor zagueiro do Brasil aí durante todos os anos que ele vestiu a camisa do Vasco. E se ele voltar, fazer uma dupla de zaga extraordinária com o Leandro Castan, o Vasco vai se tornar muito mais forte aí no seu sistema defensivo e, consequentemente, vai poder brigar sim por títulos, tanto da Sul-Americana quanto da Copa do Brasil e, quem sabe, aí brasileiro. Pode ser que seja uma grande surpresa as contratações do Vasco, caso o Vasco feche com alguns jogadores aí mais de relevância, porque aí assim vamos ter um time competitivo capaz de brigar por todos os títulos que a gente disputar na temporada, assim como foi em 2011. Bom, e falando em reforços, em jogadores de peso que podem vir para o Vasco estaria muito interessado no lateral direito Buffarini do Boca Juniors. O lateral de 31 anos estaria na mira do Vasco para a próxima temporada. O jogador teria sido mais um pedido do técnico Abel Braga, que gosta muito do futebol do argentino. O Buffarini teve uma boa passagem com a camisa do São Lourenço, foi campeão da Libertadores em 2014 com o clube lá argentino. Logo após isso ele foi vendido para o São Paulo. No São Paulo ele não teve vida fácil, não conseguiu desenvolver o seu futebol, desempenhar aquele futebol apresentado no São Lourenço. Ficou muito tempo na reserva e ele decidiu sair do São Paulo e foi contratado pelo Boca Juniors. Desde que chegou o Boca Juniors, o Buffarini é titular absoluto, é dono ali da lateral direita. E o Vasco teria sim o interesse, está buscando informações sobre esse jogador, como está a sua situação dentro do Boca Juniors e se ele aceitaria vir jogar no Vasco. O Vasco tem como prioridade trazer um lateral direito, apesar de eu achar que a prioridade máxima seria um lateral esquerdo, mas é bom ter um lateral direito de qualidade também no elenco, porque só vamos ter o Pikachu. Eu não sei se o Cláudio Vinck será reaproveitado, mas o Buffarini, na minha opinião, está acima do Pikachu e do Cláudio Vinck, seria titular absoluto do Vasco, caso o Vasco contrate ele. E também vamos aguardar aí ver se o Vasco corre atrás de um lateral esquerdo, porque atualmente só temos o Henrique e o garoto Riquelme da base e algum outro garoto da base também, que tem o Alexandre, mas o Vasco precisa sim de um lateral experiente ali na lateral esquerda. Também temos o Ramon. Vale lembrar que tem um Ramon, mas o Ramon vive contundido, cara. É uma situação muito difícil a situação do Ramon. Na minha opinião, eu acho que o Vasco deveria rescindir o contrato do Ramon e do Breno. Apesar deles terem se contundido, fica meio estranho o Vasco rescindir um contrato de jogador contundido, mas eles não estão agregando em nada, os jogadores estão mais tempos no estaleiro do que em campo. Isso, acho que, após a recuperação dos dois, eu acho que o Vasco teria que fazer como fez com o Marcelo Matos, rescindir o contrato dos dois e buscar um novo lateral, um novo zagueiro aí para próxima temporada. Vamos aguardar aí a definição também do Buffarini, né, pessoal? Na minha opinião, seria ótimo contar com esse lateral direito no Vasco em 2020. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo sobre esse não pagamento dos salários aí. Campelo, tá difícil a situação, tá difícil. Tem que pagar, tem que correr atrás disso aí, Campelo. Também fala sobre esse teto salarial do Vasco, se você acha que é o limite. Eu até falei aqui nos outros vídeos que eu tinha uma noção que esse seria o teto mesmo do Vasco. Quem acompanhou sabe. Também fala aí sobre o Buffarini, se te agrada o nome desse jogador. E também fala aí se você acha que o Vasco deve priorizar também a lateral esquerda. Bom, meus amigos, agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Eu quero mandar um abraço pro Wender Silva, lá em Tumbiara, no Goiás, muito obrigado. O Mariano, em Magé, no Rio de Janeiro. O Vitor Sanches, também no Rio de Janeiro, muito obrigado. E a galera do Rio, um abraço pro Kaique, em Camacan, na Bahia, muito obrigado.
Um abraço pro Joelmo Reinaldo em Quixeramobim, no Ceará. Muito obrigado. O Walter Santos, ele pediu um salve pros torcedores capixabas. Forte abraço, Walter, um abraço aí pros seus amigos vascaínos. Um abraço também pro Francisco Daniel em Parnaíba, no Piauí. O Marcos Flávio, ele pediu um salve pro irmão dele, Gabriel, lá em Barra Mansa. Muito obrigado, Marcos. Um forte abraço pro seu irmão. Um abraço também pro Leonardo Kaiser, em Macaé, no Rio de Janeiro. E para fechar aí, o Dael Moura, em Vitória da Conquista, lá na Bahia. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos. Ótima virada de ano aí para todos nós e tamo junto.